Quem sentiu minha falta, levanta a mão. Eu senti falta de vocês. Eu estava lá na Ilha Grande, tô brincando. Não, eu estava lá e eu estava pensando o tempo todo. Eu estava falando com o Charles no WhatsApp o tempo todo. Eu falei, essa hora a aula ia estar começando, essa hora a aula ia estar acabando. Então, querendo ou não, vocês vão ver quando as aulas acabarem. Vai dar uma saudade de ver esse grupo de pessoas toda semana. Mas a gente vai se ver de outras formas, né? Amém? Ficaram mal acostumados, Charles. Olha só no que você me colocou. E o Charles joga sujo, gente. O Charles joga sujo. Entendeu? Ele vem com financiamento, ele vem com patrocínio. Você não estava, Carol? Olha só. Oh, meu Deus. Gente, muita coisa boa para falar com vocês. A gente vai começar a aula com um vídeo hoje, que vai ser, na verdade, tipo uma revisão da aula passada, esse vídeo. Né? Vai ser muito mais claro do que a aula passada, mas vai ser bom para a gente sintetizar. E depois a gente vai concluir alguns pontos sobre ainda esse assunto de missiologia. Eu falei para vocês na outra aula, depois eu fiquei pensando que a gente ia aprender sobre os PVNs. Não existe PVNs, é PNAs. E ninguém me corrigiu. Vocês são tão bonzinhos. Mas aí agora eu estou corrigindo. Então, a gente vai falar sobre os povos não alcançados, no Brasil, no mundo. Mas vai ser uma aula bem assim de dados, tá? Com slides, com dados. Então, aquela parte que foi mais inspiradora foi na primeira aula. Agora é mais dados. Deixa eu só achar aqui a nossa aula e a gente vai orar. Alguém pode colocar uma mensagem no grupo, marcando, por favor, o pessoal do online? Vocês têm permissão para entrar agora. Dizendo o seguinte para eles, pessoal, fiquem ligados na aula de hoje, que vai ter um tempo que a gente vai reunir em grupo e a gente vai precisar discutir coisas que é importante vocês estarem cientes. Aí, como eles não estão aqui, eles participam com vocês ali pelo grupo. Só para eles terem a noção de que daqui a pouquinho vai acontecer isso. Senão vocês vão acabar decidindo coisas, né? E eles vão ficar para trás. Aí não dá. No grupo da gente, todo mundo junto. Isso. Então, vamos lá. Queria chamar uma pessoa assim que está cheia de Deus para orar hoje. Quem está cheio de Deus? Aleluia. Então vem aqui orar, quem está cheio de Deus. Eita, glória! Deus amado, nós queremos te louvar nesta noite. Obrigado porque até aqui verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado, Pai. Temos sido inspirados por Ti, temos sido, Pai, esticado por Ti. E nesse momento que vamos iniciar essa aula, Pai, dê discernimento, dê sabedoria à Tua filha que estará ministrando a cada um de nós. E os nossos corações, Pai, possam estar como terra férteis, ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, fica conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Vamos fazer isso primeiro. Vando, o vídeo está pronto? Então tá, vamos começar revisando um pouquinho a aula da semana passada. Pode baixar as luzes para o vídeo ficar bem nítido. Eu vou enviar, tá? Então não precisa anotar nada, eu vou mandar para vocês esse vídeo. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos, primeiro, classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo.
Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto, nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Então, acho que deu para ficar bem claro, né, que a gente tem uma deficiência muito grande, né? E, para ser sincero, a gente não está nem no lugar de criticar essa deficiência, porque o que a gente está fazendo também, se a gente parar para pensar, né? Eu lembro que depois que eu comecei a aprender e a ter acesso a esse tipo de material, e, na verdade, começar a ter interesse por isso também, né?
eu procurei uma dessas organizações e comecei a pesquisar e coloquei realmente como meta, assim, da minha vida, olha, eu não posso fazer muito, não posso estar lá ainda, mas eu quero pelo menos financeiramente ajudar mensalmente, como se fosse uma das minhas contas mesmo, tá lá, isso e isso. Então, eu sei que é muito pouco ainda, eu quero fazer muito mais, mas é algo que eu incentivo vocês a fazerem. Talvez, se você for me contar aí tua planilha de gastos, que nem todos têm, né? Eu, por exemplo, não tenho, mas a Sabrina, por exemplo, organiza todos os gastos dela na planilha do Excel, que ela é organizada. Então, você vai me dizer, poxa, mas não tem nada aqui realmente sobrando que dê para eu me organizar para isso. Mas talvez se a gente deixar de fazer algumas coisas, acaba dando para a gente incluir. E, na verdade, tem muito a ver com o nosso coração, né? Se o Senhor inclina o nosso coração para isso, e eu creio que o coração de Deus está inclinado para isso, com certeza, o nosso também deveria estar. Então, em resumo da nossa última aula, eu poderia dizer que uma das coisas mais fortes que fica no meu coração sobre a aula passada, e que eu gostaria muito que vocês levassem, não só para a prova, mas e para o próximo semestre, mas para a vida de vocês, é que realmente Deus está em missão. Deus está em missão. Não foi a gente, não foi nem a igreja que começou a missão. Ele iniciou esse plano. Então, se Deus está em missão, como nós deveríamos estar? Em missão também. Amém? Né? Isso não significa, obviamente, que todos nós estaremos fisicamente lá, mas, de alguma forma, nós poderíamos chegar até lá. Amém? Então, em Atos 1:8... Vocês estão com material aí, gente? Todo mundo pegou? Atos 1:8. Tá, estou calmada. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Isso também é a grande comissão, né? A gente leu lá no Evangelho, agora a gente está lendo em Atos. Isso também é a nossa grande comissão. Então, o que a gente está vendo nessa matéria, na verdade, por isso que eu falei para vocês que era uma introdução, uma noção de missiologia, é que o nosso coração precisa estar despertado para aquilo que o coração de Deus queima. Né? E o coração de Deus queima para o alcance, para a reconciliação do mundo com Ele. E nesse vídeo, o mais chocante, esse canal, gente, tem muito vídeo muito legal. Vocês vão ver lá depois, GFM. Vou colocar lá no grupo para vocês caçarem lá no canal. Então, você percebe que Deus realmente tem o coração dele inclinado para o alcance das vidas. O coração dele está inclinado para a reconciliação dos povos. Mas a gente investe a maior parte da nossa força exatamente no lugar onde já está alcançado de alguma forma. Né? Eu estou falando da gente mesmo. E a gente investe a maior parte da nossa força financeira também, aonde já tem pessoas ouvindo, ou pessoas que, eu não sou cristão porque eu não quero. Né? Que já no caso, já é o mundo B. Né? Não é o mundo A nem o C. O C é do mundo cristão. O mundo B são aqueles que já ouviram, já tiveram a oportunidade de falar assim, não, beleza, legal, mas não é o que eu quero para a minha vida. Mas a maioria realmente fica ali entre aqueles países, aquelas nações que já são consideradas cristãs, né? Então, é algo que a gente tem que refletir muito, até quando a gente estiver nas nossas orações pedindo para, né, coisas específicas para Deus, né? Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre esses lugares menos alcançados e esses povos menos alcançados. Eles não estão só fora do Brasil. Também existe uma parcela desses povos aqui no Brasil. Então, eu vou falar sobre isso, porque às vezes a gente vai ficar pensando assim, nossa, eu quero muito ir, sei lá, para a Arábia Saudita. E aí você talvez passar a vida toda com isso no seu coração e nunca vai fazer nada, porque você nunca vai ter oportunidade de ir para lá. Então, eu mostrando para você que aqui perto tem a possibilidade de você chegar a um povo não alcançado, talvez isso traga mais esperança para o seu coração. Tá? Então, a realidade das missões hoje, a gente vai começar a falar sobre muitos dados. Tá? Se eu pular alguma coisa, está aí nesse material de vocês, que não é nem uma apostila, é mais um resumo de observações. Bom,
em 1780, a gente poderia dizer que evangélicos mesmo só tinha alcance no norte da Europa, no leste da América do Norte e em alguns pontos do sul da África. Então, esses eram os pontos onde tinha a presença de cristãos evangélicos. Se a gente pular para 2004, que é mais próximo da nossa realidade, né, já está no nosso milênio, você pode ver que toda a América do Norte já tem a presença de cristãos evangélicos. Não só a América do Norte, mas a América Central e do Sul. O sul da África, a Rússia, a Oceania, Nova Zelândia e a Europa, como um todo, tem a presença. Pode ser que nem todo mundo aceitou Jesus ou quis caminhar, mas tem a presença, ou seja, tem um acesso. Podem entrar, ir numa igreja e ter esse conhecimento e tal. Então, é uma diferença bem grande, né? E não cristãos, por evangélico no mundo, olha como mudou o quadro. No século posterior a Jesus, né, aí depois de Cristo, nos primeiros 100 anos, a gente poderia dizer que havia 360 não cristãos por evangélico no mundo. Depois de 1000 anos, aí a gente já pula, né? Havia 200 para 1. Agora, em 1500, que se você ver ali a observação que eu coloquei, foi exatamente a época da reforma, olha para quanto caiu. 69 para 1. E aí a gente vai vindo, vai descendo, 1900, 1980, chega em 2000. Já são 6 para 1, ou seja, estatisticamente existem muitos evangélicos. Estatisticamente falando, evangélicos não, desculpa, deixa eu corrigir, cristãos. Porque na estatística conta todas as vertentes cristãs, né? Então, bom, mas por aí já dá para a gente ter uma ideia, né? Então, 6 cristãos para 1 não cristão. Quer dizer, o contrário, desculpa. Isso, exatamente, o contrário do que eu falei. Então, se a gente perceber, depois da reforma, já aumentou muito o alcance, né? Já aumentou muito o alcance, a propagação do cristianismo, e a gente está chegando até onde a gente está hoje, né? A gente sabe que a população mundial já passou de 7 bilhões, né, de pessoas no mundo, né? Alguns dados que eu vou passar para vocês nem estão tão atualizados assim, mas ainda nem existe uma fonte mais atualizada, né? Isso não sai todo ano, são estatísticas tipo de décadas e algumas até de séculos. Mas você pode perceber que aumentou muito a presença de evangélicos no mundo, mas continua havendo muitos povos, muitas nações que não têm a presença evangélica assim, consistente, né? Então, alguns dados que eu estava analisando de 2013, que é do Fundo de População das Nações Unidas, que eu nunca tinha nem ouvido falar, mas achei hoje essa fonte, diz que nós temos cerca de 7 bilhões,2 de habitantes, de indivíduos na Terra hoje. Essa fonte está bem atualizada, 2013, né? Então de 6 anos atrás, talvez não tenha outra ainda mais atualizada. Dos quais, só na África, olha quantas pessoas tem, 1,111 bilhão de habitantes. Na América, 953,7 milhões. Na Ásia, 4,427 bilhões. Na Europa, 742,5 milhões. E na Oceania, 40 milhões. Então, é muita gente, se você parar para pensar, principalmente na África e na Ásia, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é exatamente o local menos alcançado também. E aí eu tenho alguns dados que não estão tão atualizados, mas eles também são reais, né? Talvez não tão atualizados. Nós temos cerca de 252 nações políticas, né? A gente sabe que povo é diferente de nação, aí já é outra aula, geografia, não vou me meter com isso. Mas nações políticas nós tínhamos cerca de 252 e povos, 24 mil. Desses 24 mil povos que a gente nem imagina, que a gente nem sonha que existe, 8 mil são totalmente não alcançados. Totalmente não alcançados, assim, que a gente não ouve nem falar, né? Que provavelmente a gente nunca nem ouviu falar, né? Então, vamos continuar aí. Igrejas evangélicas por
povo não alcançado. Aí vamos voltar de novo para o século depois de Cristo, para a gente entender quantas igrejas tinha por povo. 12 igrejas por povo nos 100 anos após Cristo. Aí pula para o primeiro milênio. 1000 anos depois de Cristo, 12 igrejas por povo, ou seja, né? 1500 depois de Cristo, 12 para um povo. 1900, 10 para um povo. 1950, 33 para um povo. 1980, 162 para um povo. 2004, 857 para um povo. Então, assim, por que eu estou falando tantos dados? Para a gente perceber que o problema não é a quantidade de evangélicos que não dá conta de alcançar, e que nem a quantidade de igrejas que não são suficientes. Óbvio que a gente tem que abrir mais igrejas mesmo e tal, mas não é só sobre isso. É sobre a distribuição desses missionários. Nós, no caso, né, é sobre a distribuição dos cristãos, né? Então, a gente vai ver aqui num mapa que vai mostrar melhor isso para a gente. Então, no Brasil, vamos falar de dados sobre o Brasil. Em 1980, a nossa população evangélica era de 6,6%. Então, significa que de todos os indivíduos do Brasil, da nossa nação, só 6,6% eram evangélicos. Foi aumentando. Vamos pular para 2010. Em 2010, 22%. Olha a quantidade. Parece que é pouco, né? Mas não é pouco. São milhões de evangélicos. Cerca de 40 milhões. 40 milhões é muita gente. Bom, a média de evangélicos nas regiões brasileiras é cerca de 15,4. Só que essa é uma média. Não são todas as regiões que têm essa média. Vocês estão com calor? Um pouquinho? Porque eu sou calorenta, mas eu sei que vocês são frientos. Agora, olha que interessante. No mesmo período de 2010, a gente chegou a 22%. A Igreja Católica tinha 73% e caiu para 64% ou 66%? Para 64%. Então, você vê que, ao mesmo tempo que o número de evangélicos cresce, né, cristãos evangélicos, os cristãos católicos foi diminuindo. Não uma diminuição, assim, né, que parece numericamente dramática, mas nos números em si é muito dramática. São muitos católicos que não são mais católicos, né? Eu mesma conheço vários que se converteram, né, e hoje são evangélicos, e antes eles eram católicos. Eu era católica. Quem aqui era católica? Só para a gente ter noção. Mas católico mesmo. Católico, assim, de fazer o crisma e aquela coisa toda. 1, 2, 3. Não, levanta, só para eu ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. O resto era católico porque a mãe mandava dizer que era católico, né? Não. Assim. Então, assim... Mas se for falar assim, quem se achava católico, todo mundo vai levantar a mão, quase todo mundo, né? Porque realmente a nossa nação tem essa cultura. Bom, vamos voltar aqui sobre o Brasil, para a gente chegar onde eu quero chegar. Então, em 2010, né, a gente chegou a 22%. E aí eu fico pensando, meu Deus, 40 milhões de cristãos, é muita gente. Eu não tenho nem ideia, assim, da multidão que seria 40 milhões, né? E parece, se a gente parar para pensar com esse número, é até maluco a gente pensar que a gente tem povos não alcançados do nosso lado. Do nosso lado, literalmente, eu não estou exagerando. Então, olha só. Vamos continuar aqui. Vou dar um exemplo para vocês. 11 cidades, eu só peguei 11, tá? Mas vocês podem mergulhar nessa pesquisa, vocês vão achar vários outros dados. 11 cidades sem presença evangélica no Brasil. Não estou falando que não tem cristão lá, estou dizendo que não tem uma presença que seja consideravelmente assim, evangélica, um grupo considerável. Também com igrejas e tal. Bom, talvez de lá, desde esse dado para cá, já tenha até aberto algumas igrejas, mas não tem uma presença considerável. Vamos lá, do nosso lado, Minas, Queluzito. Não tem presença evangélica em Queluzito.
Paraíba, Carrapateira. Alguém já ouviu falar de Carrapateira? Nunca. Boa Vista do Sul. Nova Alvorada. Nova Roma do Sul, Protásio Alves, Relvado, Santo Antônio de Palma, São Jorge, União da Serra. Já ouvi falar em algum lugar isso. Não tem um estádio? Lá. E Vespasiano Correia. Todos no Rio Grande do Sul. Você pode observar que dessas 11 cidades que eu falei para você, 9 são no Rio Grande do Sul. E a gente acha que, onde que não houve Cristo é lá no sertão. A minha virando reza e tal, onde o pessoal se encontra para fazer as rezas e tal. Ficam na calçada, rezam texto, saem em novena, em procissão. Hoje em dia, em cidade grande, a gente não vê mais isso. Mas saem em novena, saem em procissão. Então, uma presença muito forte católica, né? Agora, aqui em Queluzito, em Minas, é do nosso lado e não tem presença evangélica. Vários lugares também do Nordeste, mas nem entram nessas 11 cidades principais. Agora, 9 são no Sul. Muitas. Sim. No Sul, não especificamente no Rio Grande do Sul, mas no Sul a gente tem igrejas famosíssimas que impactam, não vou dizer o mundo ainda, mas talvez o mundo daqui a pouco, né? Mas o Brasil todo, pelo menos, as igrejas do pastor Luciano Subirá ficam lá, igreja do Cezinha também fica lá, Vida Plena também fica lá, que é do pastor Márcio, né? Que é uma igreja muito legal, aliás, muito legal. Então, assim, não estamos criticando eles, até porque a gente sabe que cada casa tem o seu perfil, e a gente nem sabe o que eles estão fazendo também, como que eles estão investindo, então a gente está aqui, nosso olhar não está chegando lá. Mas, assim, que loucura, né? Que loucura. A igreja também Onda Dura, super legal, super famosa nas redes sociais, está lá no Sul. E você pensar que quase todas as cidades principais sem presença evangélica estão no Sul, né? E aí eu acredito que tem vários fatores. Eu não sou historiadora, mas a gente, de enxerido, pode até pensar alguns fatores, né? Eu não conheço o Sul. Alguém aqui conhece o Sul? De ter morado? Você só foi visitar, Gabriel, não vale. O que me parece, vocês podem me corrigir, é que é uma cultura muito mais próxima a uma cultura europeia, né? Assim, não que eles são tanto, mas assim, um pouco, né? Assim, um pouco mais frios, mais assim, né? Finos e tal. Não sei se isso tem a ver, não sei se tem alguma coisa também espiritual, mas não vou falar bobagem porque vai estar gravado. Então, vamos lá. Então, vamos ver agora sobre os PNAs, que eu falei errado, PVAs. Hoje estou pensando PVA, PVC, não sei. Falei PVN. Mas é PNA, sigla que significa povos não alcançados. E o que são povos não alcançados? Povos não alcançados são considerados todos os povos que têm uma presença evangélica, uma presença cristã, que não é maior de 2% da população. Então, não significa que não tem cristão lá, mas não tem mais de 2%. Então, é considerado como não alcançado. Então, Wando, prepara um vídeo que eu preparei para eles sobre os PNAs, que eu vou soltar daqui a pouquinho. Bom, quando eu vi esse vídeo, gente, todos desse canal, mas esse em específico eu pirei, porque são dados assim muito chocantes, né? Tanto que a gente viu como esse que a gente vai ver, e essa explicação é muito clara. Nunca mais vocês vão esquecer o que é PNA. Pode soltar, Wando, quando você achar.
Aí, durante esse vídeo, uma das coisas que vai falar, talvez se algum de vocês não ouviu falar sobre isso, acho difícil, vai falar sobre a janela 1040, né? Todo mundo já ouviu falar sobre a janela 1040? Não. A janela 1040 é uma janela, é uma localização geográfica no nosso mapa mundi, que ela está acima, ou seja, ao norte da linha do Equador, de 10 graus a 40 graus, fazendo... Wanda, você tem a imagem ali da janela 1040? Tá, bota a imagem para mim. O vídeo é o que eu mandei primeiro. Presta meu celular, por favor, que eu vou reenviar. Esse vídeo é muito bom, a gente tem que passar. Obrigada. Ele vai colocar a imagem aqui para a gente, da janela 1040, e eu vou mostrar para vocês. Acabei de marcar aí, Wanda, marquei assim, esse. Olha só. Ali você vê, tá vendo que está marcado ali, ó, em volta, como se fosse uma janelinha mesmo? Aqui a gente tem a linha do Equador, ali o Brasil ali mais para baixo. Não ali, tá, gente? Para baixo. Aí a gente tem a linha do Equador. Ao norte, dos 10 graus aos 40 graus, a gente tem uma janela. É fictícia essa janela, mas os missiólogos, eles chegaram à conclusão que é dentro dessa janela geográfica, dentro dessa demarcação, que estão a maior parte dos povos não alcançados no planeta. Não só isso, não, o Brasil não está dentro. Ali é a linha do Equador. Aquela aqui, ó. Peraí. Aqui é a linha do Equador, ó. Isso. A janela fica daqui, de 10 a 40, por isso janela 1040. Entendeu? Então, ela delimita tudo isso aqui, ó. Ela passa pela Ásia, Oriente Médio, Europa, parte da Europa, ela passa também pelo extremo norte da África. Então, o Brasil não está dentro dela, apesar de a gente ter PNA, mas os missiólogos, eles dizem que é dentro dessa janela, na verdade, não é só que eles dizem, é a realidade, né? Estão a maior parte dos povos não alcançados, não só isso, os povos mais economicamente desfavorecidos também está dentro dessa janela. Então, não é só uma questão de religião e tal, é uma questão também histórica, socioeconômica também, de alcance também econômico. Bom, antes da gente falar do vídeo, antes de colocar o vídeo, é o mesmo vídeo? Tá, peraí, gente, eu fiz bobagem. Para vocês terem noção, 95% dos povos não alcançados no mundo está dentro dessa janela. Por isso que a gente fala que essa é a janela dos povos não alcançados. Porque só 5% do restante está no restante do mundo. Então, realmente, esse aqui é o nosso foco. Falando de missões a nível mundial, né? Então, transculturalmente, esse deveria ser o nosso foco principal, porque ali tem 95% dos não alcançados. Estou tentando achar o vídeo aqui, porque é muito autoexplicativo esse vídeo. Deixa eu tentar achar ali no...
Esse vídeo vai explicar o que é PNA, então, né? Com alguns dados também que eu não tenho aqui no nosso resumo. E aí depois a gente vai falar do Brasil. Tá bom. Então tá. A maioria de vocês, então, já tinha ouvido falar sobre janela 1040, não tinha? Não? Quem não tinha ouvido falar? Eu também não tinha, gente. Até também ter essa aula, então, tipo, super normal. Então, é interessante a gente ver que dentro dessa janela também, se você pensar nos muçulmanos, eles estão dentro dessa janela. Hoje em dia, eles já estão em todo lugar, né? Mas eles estão dentro dessa janela. Hindus, budistas também estão dentro dessa janela, né? Que você pega ali também Índia, você pega toda aquela área também, né? Indonésia. Então, e as tribos, né? Os povos tribais ali na África, que tem milhares e milhares de tribos, eles também estão dentro dessa janela. Então, se você for estudar um pouquinho mais a fundo missiologia, você vai ver todo mundo falando só sobre isso, porque realmente é o foco em missões. Então, todo mundo que realmente é apaixonado por missões tem o sonho de ir para algum desses lugares. Algum desses lugares eles querem ir. Eu tenho um casal de amigos que o sonho deles é ir para a Síria. Então, tipo, é caro, é difícil entrar. Você não pode querer ir entrar lá na Síria. Você tem que ter alguma desculpa, né? Então, por isso que a gente tem que pensar muito, até às vezes, na nossa profissão, né? Porque até a nossa profissão pode ajudar a gente ou atrapalhar a gente na hora de entrar num país como esse. Por exemplo, alguém que é da área da saúde, entra em qualquer lugar, basicamente. Entra em qualquer lugar, basicamente, porque é algo muito universal, né? Por exemplo, uma pessoa que é da área de turismo. Eu tenho uma amiga que ela... Beleza. Eu tenho uma amiga que ela fez turismo, e aí agora... E quando você faz turismo, eu não sabia disso, você não sai com uma capacitação tipo graduação. É louco isso, né? Apesar de você fazer a faculdade. Então, você tem que fazer um curso de guia de turismo para você ser considerada guia turístico. E ela fez esse curso de 2 anos porque ela tem um sonho de ser missionária e alcançar esses lugares. E ela quer usar isso como desculpa para entrar nesses lugares. E ela vai entrar em qualquer lugar como guia turística. Porque o curso de guia turística para internacional são 2 anos. Se você quer fazer só para a nação, aí tipo 6 meses e tal. Então, ela fez logo. Que isso significa? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los.
95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para Ta-ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. Esse canal aí do Global Frontier Missions, né, que é o GFM, tem muitos assim, gente, caça que vocês vão ficar malucos nesse canal. E um dado importante que eu nem cheguei a ressaltar com vocês é que, apesar da América do Norte ela ser considerada alcançada, ela tem muita imigração. Então, só lá existem 350 povos que não são alcançados, porque eles se inseriram na cultura americana. Então, a gente não pode criticar que tem missionário lá, porque lá também tem muitos povos não alcançados. Assim como agora também o Brasil está recebendo, sempre recebeu, mas agora especialmente está recebendo um contingente muito grande de venezuelanos, bolivianos. Eu não sei exatamente, não estudei a fundo sobre a religião deles, mas eles não são majoritariamente cristãos, com toda certeza. Eles também têm uma mistura de religiões muito grande, misturado com misticismo e várias coisas desse tipo. Então, a gente também tem que estar aberto para essas oportunidades, por causa dos imigrantes. Certo? Então, vamos falar um pouquinho do Brasil? Bom, no Brasil, os segmentos menos alcançados são... A gente vai dividir em oito segmentos, tá? O primeiro deles... Vando, isso está naquele slide que eu te falei, tá? Aí pode ir passando as primeiras até chegar nessa parte dos indígenas. O primeiro deles são os povos indígenas. Eu tenho um material muito bom sobre povos indígenas. Quem tiver interesse de estudar sobre isso, pode me pedir que eu mando por e-mail, tá? Eu não sei se cabe eu mandar pelo WhatsApp, mas, assim, um material mesmo que é de um fundo nacional dos indígenas e tal, dá para você baixar muita coisa de lá. Eu lembro que, na época, eu baixei tudo, então ficou muito pesado, mas quem quiser eu posso enviar por e-mail. Então, o primeiro segmento são os povos indígenas, né? Estima-se que só aqui no nosso país a gente tem cerca de 106 etnias. Então, é muita... A gente nem imagina, né? Até um tempo desse eu imaginei, não, índio não existe, mas índio aqui existe. Existe, que a gente pensa naquele índio só, né? Com a tanguinha, com a cara pintada aqui, mas não, etnicamente eles são índios, né? Eles podem até não viver do mesmo jeito que viviam há não sei quantos anos atrás, mas eles continuam sendo povos indígenas. O segundo segmento são os povos ribeirinhos. Pode passar. Aí, chegamos nos ribeirinhos. Olha só que loucura, gente. Só na bacia amazônica tem 37 mil comunidades. 37 mil. E em 10 mil dessas não tem igreja evangélica. Um trabalho muito forte nos ribeirinhos é do pastor Ibiúber, que na verdade não começou com ele, começou com Lucas, o irmão dele, né, que fundou a Igreja da Paz. A Igreja da Paz tem um trabalho muito forte lá em Santarém, né? Então tem áreas sendo alcançadas, mas ainda tem 10 mil comunidades que não tem, né? E lá até... Eu já vi alguns projetos, né, que lá eles levantam oferta, não é para construir nada, construir templo. A oferta deles é para comprar barco, porque a forma de evangelização deles é através do barco, né? Então, eles compram um barco e aí os missionários saem ali pela bacia amazônica e vão descendo de vilarejo em vilarejo, de comunidade em comunidade, levando a palavra de Deus. E aí volta e tal. E um outro trabalho muito forte missionário que acontece também, eu esqueci o nome do projeto, mas é um projeto que que leva perucas para as pessoas que têm como que chama essa parte aqui?
porque o barco prende o cabelo e muitas mulheres perdem esse cucuruco assim da cabeça, eu não sei como que chama isso, o topo da cabeça. Arranca escalpelado, que fala, né? Arranca isso aqui com tudo e muitas pessoas perdem. Então, tem trabalhos missionários só para levar dignidade novamente para essas mulheres e tal. É muito lindo. Então, eles também são não alcançados aqui no Brasil. O terceiro segmento são os ciganos. Né? Então, os ciganos são um povo muito, muito complicado de se alcançar. Primeiro que eles são muito escorregadios e muitos de vocês talvez nem tiveram contatos com ciganos, né? Eu tive um pouco porque a minha mãe era meio assim, né? Ela tinha... Ainda bem que minha mãe não assiste nada disso. A minha mãe para conhecer gente diferente é uma maravilha. Então, muitas pessoas que vivem em comunidades circenses, né? Passou um pouco essa onda de circo, mas que ainda continuam vivendo nessa... Eles vivem em grupos, eles vão meio que nômades, né? Eles vão de uma cidade para outra e saem todos juntos. Eles não são muito abertos assim, nem para conversar com pessoas diferentes, na maioria das vezes. Mas 700 mil ciganos, estimativa diz que a gente tem no Brasil, e só 1% diz que crê em Jesus. De 700 mil ciganos, ou seja, muito não alcançados. Os outros são sertanejos, né? Não do Michel Teló, mas do sertão, né? Os sertanejos também são bem não alcançados, muitos deles, muitos lugares do Nordeste não são muito alcançados. E também a gente tem cerca de 6 mil assentamentos nessa área, né, do sertão, sem presença de igrejas evangélicas, né? O outro segmento são os quilombolas, que a gente ainda tem 5 mil comunidades e mais de 600 não tem igreja evangélica. Como eu já falei, os imigrantes, a gente tem 300 mil pessoas vivendo como imigrantes. Isso quando esse dado foi feito, né? Agora deve ter tido, tipo, sei lá, duplicado, triplicado, não sei. 300 mil pessoas, pelo menos, vivem no Brasil como imigrantes. Cerca de 60 países são ativamente representados no Brasil. Ou seja, não é só 3 pessoas vivendo, eles têm uma comunidade ativa, pelo menos de 100 países. Desses 100 países, 27 são países fechados para o Evangelho, ou seja, tem 27 povos não alcançados aqui como imigrantes para a gente alcançar, né? Outros segmentos são os deficientes auditivos, né? Que são mais de 9 milhões de deficientes auditivos. Alguém aqui fala em Libras? Não, né? Gente, e uma vergonha. Na faculdade, uma das minhas matérias obrigatórias era Libras, e eu nem estudava, né? Deus realmente, que Ele não olhe para esses meus pecados. Mas eu não tinha o menor interesse, eu nem entendia essas coisas, nem entendia que eles eram povos não alcançados, gente. Eu nem tinha esse entendimento. Como a gente é ignorante. Uhum. Por causa do... Um dos meus sonhos, assim, mas eu sei que eu tenho que botar muito mais energia nisso, é a gente ter os nossos cultos traduzidos para Libras, porque a gente tem 9 milhões de deficientes auditivos no mundo, né? E são poucas as igrejas que têm, né? E quando você vê que tem alguém lá deficiente assistindo o culto, fazendo parte, né? Pode ser que a inserção não seja tão fácil, porque até ter um grupo, né, que pode... Mas se a gente pudesse, olha só que loucura, se a gente pudesse quebrar essas barreiras, e daqui de um grupo de 30, 10 de nós, pelo menos, nos falássemos em Libras, né? Então, já não seria uma forma de sermos uma igreja local mais receptivas para essas pessoas, né? Então, me ajuda, Deus. E, fora isso, o último segmento que eu queria falar com vocês, aqui nesse ponto, são os extremos econômicos. Muito ricos, milionários, muito ricos, que é muito difícil de alcançar, eles são considerados povos não alcançados. Nesse sentido aqui da nossa cultura. E os muito, 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 muito miseráveis, que não é o pobre que a gente acha que é pobre, que só come arroz e feijão. Gente, isso não é essa pessoa que a gente está falando, é tipo aquelas pessoas que estão em extrema
miséria. Eles também são considerados um segmento não alcançado. Bom, tem uma frase que eu não sei quem é que disse, mas eu deixei para vocês refletirem, que diz que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim homens fracos e pequenos na mão de um grande Deus, né? Que é a gente, né? A gente pode não ser grande coisa, assim, né? Que alguém olhe para a gente e fala assim, uau, o que você fez nessa vida, você é genial. Mas com a nossa fraqueza, com nossa pequenez, nas mãos de um Deus poderoso, o Senhor pode fazer grandes coisas através da gente. Amém? Então, para a gente terminar aqui, essa parte, eu vou liberar vocês para terem um outro momento, que eu vou explicar já já. A gente já falou muito sobre questão de missões urbanas naquela aula do pastor Mauro, e eu não vou me atrever a falar sobre missões urbanas, porque, por motivos de tenho vergonha. Mas, só para dizer algumas considerações sobre o Ministério de Missões Urbanas, que eu acho importante a gente lembrar, porque de repente cai na prova, não sei. Então, considerações para os ministérios na cidade, né? Ou seja, as missões urbanas. Então, pontos que são importantes serem percebidos. A pobreza daquela cultura, pobreza que a gente está falando aqui agora é sobre economia mesmo. A diversidade racial, étnica e cultural daquela cidade. O pluralismo religioso, porque quanto maior a cidade, mais plural a gente vai ver ela. E o alto preço. Alto preço de quê? De tudo mesmo. Tudo é caro nessa cidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque daqui vai sair implantadores de igrejas, né? E pessoas que vão, talvez, para esses povos não alcançados, talvez pessoas que vão para as cidades, que tem esse pluralismo, que vai alcançar os não alcançados através dos deficientes auditivos, através dos imigrantes, ou alguém que realmente vai para os sertanejos, ou alguém que realmente vai para o Ribeirinhos, alguém que vai para Vale do Jequitinhonha, alguém que vai para Queluzito, alguém que vai para o Sul. Olha quanta oportunidade a gente tem na nossa própria nação. Outros, eu acredito que talvez até vão mesmo para a janela 1040. Eu quero ir. Não sei você, mas eu quero ir. Né? Então, Deus que me leve. Então, só para vocês saberem alguns projetos aqui, para vocês terem mais fontes de pesquisa, para quem se interessar sobre isso, porque eu sei que tem gente que se interessa muito. Trabalhos com os universitários que a gente já tem existente aqui no Brasil, estou falando de ministérios que já existem, tá? Para vocês pesquisarem, caso queiram. A gente tem nas áreas dos universitários, a gente tem o MPC Brasil, que é a Mocidade para Cristo, a área de jovens universitários. A gente tem a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, e a gente tem o mais famoso, que é o Dunamis Pocket. Alguém já ouviu falar do Dunamis Pocket? O ministério do Hayashi com os universitários nas universidades lá em São Paulo e tal, muito legal. Tem no Rio também? Sério, não sabia. Legal. Na área de prostituição, não só com mulheres, mas com homens e travestis também, a gente tem o RP2, o Redenção Pedro II, de outra forma, da Igreja Caverna de Adulão, bom nome, né? E o Jocum, que também trabalha com essa área. Moradores de rua, né, que a gente diz que são moradores em situação de rua, que é a linguagem correta. A gente tem o projeto Mova-se, e Jocum também trabalha com isso. Assentamentos em ocupações urbanas, a gente tem o Rosa Leão, Camilo Torres e Irmã Dorothy. E fora isso, a gente vai ter várias outras áreas de necessidade de capelania, que é o que trabalha com hospitais, presídios e etc. Que tem muitos projetos que a gente nem ouve falar. Esse sábado mesmo eu conheci um projeto muito legal, que não tem visibilidade nenhuma. Eu acho que eles... eu procurei eles no Instagram, eles nem têm até coordenado... Não sei se exclusivamente, mas uma das organizadoras é a mãe da Dani, a Dani aqui do Louvor, que se chama Projeto por Amor, e eles cuidam de mulheres que estão se recuperando da rua, das drogas e tal. Então, é uma casa que uma mulher que saiu das drogas decidiu cuidar de outras mulheres, e aí ela abriu esse projeto, então ela tem 10 mulheres. Né? Então, elas fazem bonequinhas. Wanda, me empresta aí a bonequinha que elas fazem. Porque eu vou mostrar para vocês, porque vocês podem comprar, talvez, para ajudar elas, né? Elas vendem sabão que elas mesmas produzem. Obrigada. E elas vendem essas bonequinhas. Eu comprei uma para a Lulu e uma para a Lara. Vocês sabiam que o Wanda tem filhas gêmeas?
É lindas. Aí elas fazem essas bonequinhas aqui, olha que linda. Elas mesmas constroem lá e aí elas vendem, vão nas igrejas, vendem, vão na rua. Vendem de tudo que elas conseguirem vender. Elas fazem chaveirinhos e tal. E aí um grupo de irmãs de igrejas diferentes fazem um café anual para elas. Aí prepara tudo de rosa, dá blusa para elas, recebe elas e dá prêmios para elas. Aí me chamaram para compartilhar a palavra lá. Eu fiquei tipo meio assim, né? O que eu vou falar aqui? Mas foi muito bacana. Então, coisas como essa que pessoas lá nos seus bairros se levantam para ser resposta, como a Sandra também, nas casinhas e tal. Então, que a gente nunca ouviu falar, mas que estão fazendo a diferença. CRU, que é nas universidades também. O Isaac está falando que Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Então, tem um monte, se a gente for pesquisar, né? Orfanatos e etc. Então, tem uma série de trabalhos como esse. Então, independente de onde a gente vá, que a gente leve o conhecimento de Deus. Se for para a Janela 1040, se for para os PNAs do Brasil, se for continuar na nossa cidade, mas que a gente possa realmente ter esse desejo de ser missionários, independente de sermos transculturais ou não, né? Eu sei que alguns aqui têm esse desejo, porque dá para ver nos olhos de vocês, que vocês têm o desejo, enquanto eu falo sobre isso, mas também não é pecado se o seu olho não brilhar para isso, né? Os seus olhos podem brilhar para outra área, mas que os seus olhos brilhem sempre para que o nome de Deus seja conhecido, amém? Então, vamos lá. Antes de eu liberar vocês, que está muito cedo, gente, o que é isso? Vou dar outra aula para a gente ficar até às 10. Para comemorar o Dia dos Namorados, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, alguns recados. Todo mundo já se organizou para sábado, o projeto evangelístico? Sim ou não? Tá, vou perguntar grupo por grupo, então. Grupo Bravos, tudo certo para sábado? Sim. Vai ser onde? No Sensotra, que é aquele local lá que eu conheci, né? Às 4. O Unânimes vai ser na praça, lá em Campo Grande, junto com o culto jovem da Elan CG. Tá. O Kairos vai ser evangelizando e convidando para a festa country, lá em Campo Grande. Estrada do Monteiro. São esses 3. O pessoal do Dunami já está alocado, já está inserido, já está participando totalmente, já tem os seus novos grupos, já vestiu a camisa dos seus novos grupos? Sim? Sim, Axel? Sim, Késia? Beleza, Jefferson, também no seu grupo? Beleza, então eu ainda não acostumei onde vocês estão, mas eu vou ver, no próximo projeto eu vou ver, né? Então, amém, né? Que Deus abençoe, que vocês sejam usados. Lembrando que o objetivo final desse projeto são as vidas alcançadas, tá bom? Faça o que você fizer, desde que não seja pecado, né? O objetivo é que as pessoas sejam alcançadas. Se você vai fazer isso convidando, com panfleto, com microfone, com caixa de som, sem caixa de som, com louvor, não, sabe? Vocês montam a estrutura de vocês. O objetivo final é o alcance das pessoas que não são cristãs e tal. Então, computem isso, quantas pessoas se reconciliaram, quantas pessoas aceitaram Jesus e tal. Computem tudo isso, porque é isso que a gente vai perguntar no nosso último paredão. Ok? Passando essa parte de projeto, terça-feira é a nossa prova. Semana que vem. Eu já tinha avisado, ó. Prova. Então, vocês podem me perguntar, poxa, mas nem tem matéria para prova. Verdade, quase que não tem matéria para essa prova. Ou seja, é mais fácil de estudar. Deve ter, 4 aulas para vocês estudar, gente. Só que... Não, é só da matéria que a gente pegou da segunda prova para cá. Oi? Não, o resumo eu vou aceitar até o dia 27 de junho, que foi o que eu combinei com vocês no início. Tá? E eu sei que... Não. Eu falei para vocês que eu ia adiantar a prova, porque na nossa última semana ia ser só confraternização e a gente ia ter algo especial. Lembra?
Então, por isso que a gente adiantou a prova. Para vocês é melhor, porque é menos matéria, tá? Eu vou dizer para vocês o que eu faria se eu fosse vocês, tá? Então, é a mesma terça-feira que vai entregar o vídeo, sim. Entregar o vídeo, porque o projeto de vocês é sábado. De 27. O resumo e o... Vou falar algo para vocês. Se eu fosse vocês, eu entregaria os trabalhos que vocês talvez ainda não entregaram. Tudo que eu passei ao longo do curso, adolescentes, hermenêutica, tudo assim que talvez você não entregou, porque você não teve tempo, porque você faltou. Estou te dando oportunidade para entregar até o dia da prova. Porque pode ser que na prova, quem tenha feito tudo se saia muito melhor do que quem não fez nada. Tá bom? Então, em si, os trabalhos não valiam nota, mas pode ser que eu coloque lá uma pergunta na prova. Você fez todos os trabalhos que a gente pediu? E essa pergunta talvez valha muito. Então, você tem aí uns dias para fazer, para pegar um adolescente, fazer aqueles passinhos. Eu não passei nenhum trabalho, gente, de pesquisa extensa, de muito número de páginas. Então, eu sei que todo mundo está com o tempo apertado, né? Eu conheço a realidade de alguns e é assim super difícil entender como que vocês conseguem dar conta, mas já que vocês começaram, precisa terminar bem, tá bom? Então, façam, entreguem. Até o dia da prova, se você entregar para mim, eu vou entender que você entregou, tá? E a última coisa, a nossa viagem missionária, que na verdade, né, não vai ser uma viagem tão longa, né? Vai ser para outro município, mas é muito perto, né? Alguns de nós levam até mais tempo no ônibus para chegar no trabalho. Vai ser para Niterói. Então, a gente vai passar um final de semana lá, a gente vai ajudar o pastor Samuel, a pastora Mariana, na verdade a igreja, a implementar e fortalecer a igreja para eles se prepararem para um próximo culto. Eles já estão há muito tempo sonhando com esse outro culto. O pastor já liberou palavras diversas vezes sobre a necessidade de eles abrirem esse outro culto, mas eles estão com deficiência muito grande de voluntariado. Então, muitas pessoas que eram os voluntários mais fortes, eles perderam, então eles ficaram realmente ali naquele botão de sobrevivência, sabe? Então, vocês vão ser esse gás para ele, para que coisas possam impulsionar eles para a abertura desse novo culto. Eu não sei se vai ser às 20 horas ou se vai ser às 10 ou às 11, isso aí é algo que eles vão ter que estudar na região deles, mas o que vocês vão fazer lá vai ser o impulso para que isso aconteça lá. Então, eu tenho um cronograma geral para vocês, mas vocês podem trabalhar mixando esse cronograma dentro do projeto de vocês. Então, o cronograma geral é chegar na sexta-feira à noite, para vocês terem um tempo com a liderança local, orando, comendo, conhecendo a liderança e dormindo, para no sábado vocês terem um dia focado e no domingo também um dia focado, vocês vão ficar lá até para o culto. Então, eu sei que para o Júlio e para a Dani vai ser uma logística super difícil para eles não estarem no louvor aqui. Talvez se vocês que têm a agenda de pregação, Emílio, Marcelo, vão ter que realocar tudo isso e vocês vão precisar dar prioridade para isso. Porque o que vai acontecer, infelizmente, não fez a viagem missionária, vai ter feito o curso, vai ter aprendido tudo, mas não vai formar, tá bom? Então, precisa formar. Outra questão também é a questão de quem tem filho pequenininho e tal. A gente pode conversar sobre ou você levar o neném, ou arrumar alguém para o neném ficar, mas realmente não dá para abrir mão, porque seria injusto eu fazer isso com essa turma se todas as outras turmas, teve pessoas que fizeram o curso todo e porque não foram na viagem, até hoje elas não têm um diploma. Então, seria injusto da minha parte dar isso para vocês e não dar para os outros, tá? Então, eu queria dar 10 minutos para vocês, aproveitar que hoje tem bastante gente até, pode falar. Na igreja. Na igreja, sabe por quê? Porque se eu falar para vocês assim, pode dormir no hotel e tal, quem dormir num hotel ou numa pousada vai chegar numa hora diferente dos que estão na igreja, alguns não têm dinheiro para dormir no hotel, outros não vão ter, eu acho que isso por si só vai quebrar o fluxo de vocês. Então, eu acho que o correto é todo mundo dormir na igreja. A data vai ser do dia 26 de julho. Já faz bolo, gente. Do dia 26 de julho a 27...
uau, então vai ter que ter 2 festas. Faz um bolo só e comemora 2 vezes, vai. De 26 a 28, né? Vocês vão na sexta, depois que todo mundo sai do trabalho, se unem aí, quem vai de carro, quem não vai, quem vai de Uber e tal, se junta todo mundo com as malinhas, com as coisinhas que vocês vão levar e mete o pé para lá, né? Ah, Hanna, eu saio do trabalho, eu trabalho até de madrugada, eu trabalho nisso, isso. Ah, ok, vai lá direto, de onde você sair, vai lá direto, pede para alguém levar a sua mala e tal. Quem trabalha no sábado, a minha esperança é que você tente até o último segundo a liberação, né? Porque o não já é certo, né? Então, tenta bater no máximo de porta que você conseguir, trocar, compensar e trabalhar no feriado para não trabalhar nesse sábado e tal. E, no final das contas, se você não puder, você conversa comigo, a gente vai ter que pensar uma outra solução, mas a direção geral é essa. Tá bom? Então, o cronograma em si, só para vocês entenderem, para vocês não investirem tempo planejando algo que depois não vai ser o foco. Vai ter 2 pilares, né? Sendo que o objetivo principal é fortalecer a igreja para prepará-la para um novo momento de crescimento. Então, um pilar vai ser evangelístico, né? Então, eu quero ver a criatividade de vocês rolando, né? Eu quero ver vocês aprendendo sobre aquela região, comunicando com a liderança de lá, com o Márcio. Aproveita que o Márcio é de lá, conversa com o Márcio e tal. E o outro pilar também que vai ajudar vocês é a área de treinamentos. Então, aqui a gente tem gente da área de evangelismo, a gente tem gente da área de oração, a gente tem gente de kids, a gente tem gente de louvor, a gente tem os líderes de louvor, líderes de awake, líderes de intercessão, a Cris, né? Então, a gente tem quase todos os líderes aqui. Então, a gente tem gente que já trabalhou com jovens aqui, o Isaac já trabalhou com jovens, a área pastoral também, vários de vocês têm muita experiência. Então, montem também um cronograma de treinamentos, né? Agora, não vai ser eu, nem o Charles, nem ninguém que vai decidir quem vai dar aula, quem vai pregar. Isso tudo vocês vão combinar entre si, né? Sobre os treinamentos, depois vocês vão me apresentar, eu vou carimbar ou não carimbar tudo, mas aí vocês vão me apresentar isso. E, possivelmente, o pastor Samuel vai dar oportunidade para alguns de vocês pregar, aproveitando já a presença de vocês, mas aí isso é com ele, né? A gente que escolhe, é ele como pastor local que decide, tá? Então, eu quero dar 10 minutos para vocês, porque nesse último projeto não tem mais grupos. Nesse último projeto, todo mundo vai trabalhar junto, ninguém vai ter vídeo separado, a gente vai ter um vídeo só, que é o vídeo da viagem missionária do GAP do primeiro semestre. Vai ser um vídeo só. Então, eu vou separar vocês, não separar, tá? Mas, assim, delegar tarefas diferentes para vocês, para que vocês hoje já saiam com uma ideia de que pessoa ou que grupos de pessoas vai estar em cada área. Então, por favor, também nota. A primeira área, primeiro grupo. Aí vocês vão conversar entre si e comunicar com os outros, tá bom? Se vocês quiserem assim, eu acho que essa área aqui, o Júlio é muito bom, põe o nome dele e deixa o asterisco para vocês conversarem com ele. Ah, nisso a Cris poderia. Aí vocês põem um asterisco e depois só confirmam com ela. E assim os outros também. Bom, primeira área, liderança geral. Posso mandar lá, mas vocês vão precisar fazer agora, aí é bom anotar. Mas pode ser só alguns de vocês anotando. A liderança geral. Então, assim, nada acontece sem liderança. Então, eu não posso dizer assim, você vai liderar isso, liderar aquilo. Tá bom, mas no final das contas, se der algum problema lá, e eu não vou estar todos os dias, provavelmente eu só vou no sábado. Então, se chegar lá e tiver um problema, quem vai decidir no final das contas? Então, por isso liderança é muito importante. Então, eu quero que vocês cheguem a esse consenso. Quem vai ser a nossa liderança geral? Vocês, como grupo, precisam identificar. Olha, nós gostaríamos que essa pessoa, ou esse casal, ou esse grupo de pessoas fosse a nossa liderança geral. Agora, quanto mais gente, maior a possibilidade da própria liderança geral não ter concordância. Então, pensem bem. Segundo ponto. Vídeos, comunicação, divulgação, essa área toda. Rede social, essa parte aí. Terceira área, administração. Recursos, o que vai ser necessário lá, vai ter material para o treinamento, não vai ter, o que a gente vai gastar e tal, todos esses detalhes. Tudo que for administrativo, que tiver a ver com recursos, é essa área.
Quarta área, a área do hosting de vocês, a acomodação e a alimentação de vocês. Precisa ter uma equipe organizando isso, tá? Como que vai ser essa acomodação, quantas camas, quantos colchões precisam, quanta alimentação a gente vai gastar, quanto que a igreja de lá poderia ajudar a gente, se não puder, como que a gente vai caçar esse dinheiro para comprar a nossa alimentação, quem vai cozinhar, a gente consegue voluntários da igreja para cozinhar. Então, tudo isso vai ser reservado aí, vai ser resolvido aí, tá bom? A equipe de acomodação. E a última área é a equipe do cronograma, a equipe que vai se certificar de que vai acontecer tudo do jeito que o cronograma está definido, que vai comunicar com aquele que vai dar o treinamento, que vai comunicar com os pastores sobre quem vai dar tal treinamento, se o pastor concorda, se a hora que pode ser, se pode terminar a tal hora, se tiver que ter uma mudança. Então, essa pessoa vai cuidar do treinamento do antes, né, do pré e durante lá, para que as coisas aconteçam da forma certa. Porque uma coisa que não pode acontecer está marcado 10 horas o treinamento de GTs, por exemplo, né? E aí só que aí 3 pessoas da equipe demoraram para tomar banho, aí a gente teve que começar às 10h40, não. Vou falar para vocês igual o pastor Felipe me fala, se você for atrasar, me fala que eu vou fazer. Pastor, vou chegar a 5 minutos. Não, deixa que eu vou fazer. Então, assim, vocês precisam, se vocês estão fazendo curso GAP, e vocês são todos da Elan, eu posso falar isso com vocês. Então, horário é muito importante na Elan. Então, respeitem horários. Tá bom? Então, são essas 5 áreas para vocês começarem hoje a ter uma ideia sobre isso. Depois pode mudar ao longo das semanas, alguém pode querer trocar, mas saiam daqui hoje com essa ideia. Eu vou dar 10 minutos para vocês e 9h20 vocês estão liberados.